personalidade marcante das últimas eleições do ano passado, deputado federal pelo Partido Liberal, Marcos Polon está conosco aqui nessa manhã. Ele que foi o deputado federal mais votado em 2022 aqui no estado de Mato Grosso do Sul, 103.111 votos. Um deputado da direita com muito conteúdo, muito preparado. Ele que tem profissionalmente tratado muito das pautas do agronegócio, atuou na Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Mato Grosso do Sul. É um daqueles que defende o direito do cidadão brasileiro, aquele que tem condição e vontade de possuir uma arma, enfim. E no primeiro ano do mandato, deputado, gostaria que o senhor fizesse um balanço aí do mandato, os avanços das suas pautas, das suas bandeiras aí. Um bom dia. Bom, muito bom dia, Arthur Mário, muito bom dia, Carlos Araújo, bom dia aos demais membros da equipe, bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Hora. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui novamente falando com vocês. E o mandato foi um mandato muito movimentado. Nós tivemos mais de 50 proposições. Tivemos já no primeiro ano de mandato uma proposição que foi aprovada em plenário mês passado, que surgiu de uma conversa com a Deleagro. Estava tendo muitas invasões de fazenda, furtos e roubos em propriedades rurais aqui no Mato Grosso do Sul. Nós fizemos uma intervenção junto à Deleagro, a Patrulha Rural, que prontamente conseguiu prender os meliantes e posteriormente, em conversa com o meu amigo Gratão lá do Novilho Precoce, ele falou: Paulo, um problema maior é o seguinte, a polícia até pega esses sujeitos aí, só que eles saem na primeira semana, a pena tinha que ser mais pesada. Então nós fizemos um projeto de lei aumentando a pena de furto, roubo e latrocínio, que foi aprovado esse ano. Então, para um deputado de primeiro mandato, isso é um feito bem interessante. E a nossa posição na Câmara Federal tem nos dado destaque. Eu acredito que foi a primeira vez que Mato Grosso do Sul teve um parlamentar avaliado como 5 estrelas no Legisla Brasil. Eu estou entre os 10 melhores dos 513 que tem na Câmara, contando todos os parlamentares, dos 81 do Senado e dos 513 da Câmara. Eu me posiciono, segundo o índice Legisla Brasil, entre os 10 melhores. E a gente tem feito uma oposição aguerrida, um trabalho muito forte na minoria. Eu sou vice-líder da minoria, vice-líder do PL. Atuo na Comissão de Constituição e Justiça, atuo na Comissão do Esporte, atuo na Comissão, na CAPADR, né, na Comissão da Agropecuária, atuo na Comissão de Desenvolvimento Urbano, na Comissão de Segurança Pública e também sou membro titular do Conselho de Ética, onde o foco do nosso trabalho é buscar a responsabilidade daqueles que infringem o decoro na casa e, evidentemente, defender os nossos amigos que injustamente são processados naquela seara. E tem feito a defesa, então o pessoal tem tido uma tranquilidade para poder fazer uma posição aguerrida, porque sabe que na retaguarda eles têm um advogado lá na comissão no Conselho de Ética para poder fazer a defesa, principalmente levantando o devido processo legal, que é uma das minhas, se não a principal bandeira. A principal bandeira são os direitos garantidos fundamentais de primeira geração. Junto deles está o direito à legítima defesa, Arthur, que você mencionou, mas também o direito ao juiz natural, o direito ao devido processo legal, coisa que no Brasil já é só uma vaga lembrança, né? A gente já não vive mais num país onde esses direitos fundamentais que caracterizam uma democracia são respeitados. Para você que está nos ouvindo aí, para você ter uma ideia, o princípio basilar de uma democracia, que é o devido processo legal, ele começa com um princípio chamado juiz natural. O que é isso? É que você tem que ter um juízo ou um juiz definido para cada crime que em tese você cometa. Ele não pode ser criado depois do suposto fato criminoso. E infelizmente no evento do 8 de janeiro colocaram milhares de pessoas sob o jugo do STF, o que é inconstitucional, porque essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função, deveriam ser julgadas no primeiro grau de jurisdição. Então lhes foi tolhido não só o juiz natural, como também lhes foi tolhido o duplo grau de jurisdição e outra dezena de princípios
que caracteriza uma democracia, caracteriza o devido processo legal. Eu fui professor de Direito por muitos anos e eu posso assegurar que todos os princípios, todos que nós estudamos na faculdade, todos os princípios que asseguram o julgamento justo, que protegem o cidadão da mão pesada punitiva do Estado, todos sem exceção foram ultrajados no Brasil já pela Suprema Corte. Infelizmente, isso é extremamente grave. Então, o nosso mandato tem se diferenciado por esse combate aguerrido, um combate técnico. As pessoas sabem, eu tenho por característica ser uma pessoa educada, de fino trato, então é muito difícil você me ver perder a compostura. Eu não sou um perfil de parlamentar que xinga, que vocifera, mas dentro dos limites que a educação permite, nós temos feito uma oposição muito aguerrida, muito incisiva, muito dura, porque infelizmente esse regime que hoje domina o poder no Brasil não tem feito um governo, tem buscado exclusivamente se vingar daqueles que ele julga responsável por sua prisão e persecução penal e ajudar seus cupinchas e amigos do rei. Infelizmente é o que está acontecendo. Estão destruindo a economia, estão destruindo vários setores. O tiro esportivo é um deles, o agro é outro. Mas o nosso trabalho é tornar essa destruição o mais difícil possível até que Jair Messias Bolsonaro volte à presidência da República. Carlos Araújo. Bom dia, deputado Marcos Molon. A gente está vendo aí ultimamente uma reação, pelo menos nesse novo Congresso, Câmara e Senado, uma reação com relação aí ao ativismo da Suprema Corte, né? Algumas posições sendo tomadas, agora mesmo foi aprovado aí uma nova postura do Senado Federal com relação às decisões monocráticas da Suprema Corte. O senhor tem aí atuado também com a CPI com relação ao abuso de autoridade no Superior Tribunal Eleitoral e também do STF. Como é que está essa CPI e qual é o objetivo de realmente chegar lá com esta investigação, com esta monitoramento aí do Congresso Nacional, que agora saiu de um período de omissão, um período de submissão, para realmente delimitar aí uma área de atuação dos três poderes? O que acontece? O sistema brasileiro ele é feito por freios e contrapesos. Então, para cada poder existe um outro poder que deve limitá-lo, para que ele não exceda sua área de atuação. E o poder que limita o STF é o Senado. O pode agir em relação ao STF porque não tem nenhum remédio em relação aos ministros da Suprema Corte. Então, a casa que deveria estar fazendo esse papel de maneira mais incisiva é o Senado. Agora, com o assassinato do Clezão, que o Estado matou um brasileiro inocente, que sequer estava lá no momento da depredação no dia 8 de janeiro, as câmeras mostram no seu mercado que ele estava lá trabalhando. Mais que isso, ele já tinha 37 intervenções médicas, saúde agravada, ele já tinha 2 manifestações do Ministério Público para que ele respondesse em liberdade, assim como todos os outros que lá estão cumprem todos os requisitos para responder em liberdade, inclusive a professora intérprete de Libras, Soraya, que está presa aqui em Campo Grande, também deveria estar em liberdade. São umas sucessões de absurdos grotescos. E essa sucessão fez com que o parlamento se mobilizasse. Infelizmente, na Câmara, a oposição tem pouco mais de 100 parlamentares, o que não é suficiente sequer para instaurar uma CPI. Nós estamos, desde o começo do ano, junto com o Marcel Van Hatten, juntando essas assinaturas, buscando essas assinaturas, e agora, dada a comoção social levado por esse assassinato que o Estado brasileiro cometeu, conseguimos essas assinaturas. E o que se pretende? Que desnudar esse emaranhado de desrespeitos a direitos fundamentais, a questões constitucionais de primeira geração e o verdadeiro assassinato do Estado Democrático de Direito, o assassinato da República Brasileira, o assassinato da democracia. Infelizmente, as declarações que o Supremo tem dado, o Supremo não, porque o Supremo é um prédio, o Supremo é uma instituição. Infelizmente, as declarações que alguns ministros têm dado
tem dados são extremamente graves, confessando explicitamente que interferiram no processo eleitoral, o que em qualquer... Gilmar Mendes confessou lá em Lisboa, em Exatamente, Portugal. E o Barroso, num evento da UNE, confessaram que trabalharam ativamente para eleger o ladrão. Então isso é extremamente preocupante, isso demonstra quão corrompido está o sistema republicano brasileiro, a estrutura dos poderes do Brasil, e aí a CPI é uma ferramenta para, se não conseguirmos efetivamente um resultado jurisdicional, eu creio que não conseguiremos, porque a última palavra é do Supremo, pelo menos nós conseguiremos mostrar para o mundo o grau de atrocidades que vem sendo cometido no país. Está chegando aqui uma convocação do pessoal de Campo Grande com relação a um grande protesto para o dia 10 de dezembro, domingo, às 9 da manhã. Sim. É uma manifestação em todo o país. Mato Grosso do Sul, a convocação é para a Praça do Rádio Clube, às 9 horas da manhã. É uma convocação específica contra a indicação ao Supremo aí do Flávio Dino, mas ao mesmo tempo também é uma crítica ao Supremo nas prisões do 8 de janeiro, né? Exatamente. Bom, eu estava nesse final de semana do dia 10, eu estava com agenda no interior, a gente tem feito atos de filiação do PL no estado todo e acabei sendo obrigado a cancelar a minha agenda por conta de uma convocação que eu recebi do presidente Bolsonaro para estar na posse do Milei, e até o próprio Eduardo Bolsonaro pediu que eu escrevesse uma espécie de programa de o que seria o ideal num governo na política de acesso a armas de fogo. Eu fiz esse documento e a ideia seria apresentá-lo para o Milei no final de semana do dia 10. No entanto, essa nomeação do Flávio Dino pode destruir por completo os últimos fios de democracia que existem no Brasil. Portanto, por ser uma questão preponderante e de urgência maior, eu hoje cancelo minha agenda na Argentina, vou comunicar ao presidente Bolsonaro que, infelizmente, eu não vou poder estar presente na comitiva. Já estou com passagem comprada, não foi o gabinete que comprou, comprei do meu bolso. Então, vamos cancelar isso aí para poder estar aqui. Provavelmente eu tenho convocações para estar presente na Paulista e também em Brasília. E aí eu vou ver com o pessoal da organização nacional onde eu ajudo mais. E vou pedir que me liberem para poder participar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é fundamental que o campograndense se levante enquanto nos é permitido se levantar. Muito em breve, creio eu, que se o Flávio Dino for aprovado na sabatina do Senado, protestos pacíficos e ordeiros serão proibidos no Brasil, a não ser os de viés de esquerda, que por características são violentos e antidemocráticos, mas ainda assim são protestos. Os protestos da direita serão banidos do Brasil caso esse sujeito galgue o posto da Suprema Corte. A Suprema Corte ela tem ultrapassado os seus limites naturais de exercício de poder, e se for permitido a colocação naqueles quadros de um sujeito com o perfil do Flávio Dino, que é autoritário, que tem um viés despódico, que não tem qualquer pudor em afirmar que é comunista e diz que perseguirá a direita implacavelmente, colocando a Polícia Federal como seus serviçais, o que eu repudio veementemente, será o último local no que nós conhecemos por democracia no país. Então, dada a urgência, eu estarei aqui dia 10, aproveito a repercussão da rádio para fazer uma convocação a todos vocês, meus amigos de Campo Grande e região, que estejamos juntos 9 horas da manhã na Praça do Rádio, para que possamos manifestar a nossa insatisfação, de modo que os nossos senadores escutem esse clamor e impeçam o acesso do Flávio Dino ao Supremo, porque ele, se com os poderes de ministro ele já tem agido de forma destemperada, tendo destruído lojas de armas, clubes de tiro, recebido a dama do tráfico, ele é responsável por mais de 43 mil desempregos só no setor armamentista. Não bastasse,
tem livre acesso à favela da Maré comandada pelo Comando Vermelho. Não bastasse, o seu ministério recebe por mais de uma vez, com as expensas pagas com dinheiro do erário, a dama do Comando Vermelho. Então essas relações, o que antes era o papo cabuloso, agora são encontros cabulosos, feitos à luz do dia, e um dos piores setores que o Brasil encontra hoje é a segurança pública. A segurança pública no Brasil está um caos, e aí nós vemos o sujeito que diz que uma senhora com a Bíblia na mão, na frente de um quartel, que está lá rezando pacificamente, independente de qual seja o seu motivo, para esse senhor é mais perigoso que um traficante. Então isso mostra a sua predileção por traficantes e a sua sanha persecutória em relação às pessoas que ele apelidou de bolsonaristas. Olha, dando crédito aqui aos ouvintes, muitas mensagens ao deputado Marcos Polon. O pastor Lincoln, ele faz um texto enorme aqui. O que o deputado está falando é a mais pura verdade. Estarei marcando presença no dia 10 lá na Praça do Rádio. A Cristiane faz uma pergunta bem interessante, daqui a pouquinho eu devolvo com o deputado. A Márcia Alves, deputado Polon, esse me representa, eu e minha família. A Noelina, parabéns deputado Polon, excelente trabalho. A Alice, também um texto enorme aqui, ela manda ao deputado aqui o Salmo 116. Uma pergunta bem pertinente, Carlos Araújo, da ouvinte Cristiane. Deputado, o que se pode fazer a respeito de todas as decisões sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, Braga Neto, Pablo Marçal e tantos outros políticos? Bom, muito bem. O Brasil, mais uma vez, se amolda a ditaduras. Essa é uma prática comum nas ditaduras da América Latina. Você vê isso na Bolívia, você viu isso na Bolívia, você vê isso na Venezuela, você vê isso na Nicarágua. Inclusive, quando declararam a opositora de Maduro inelegível, coincidiu, ou não, né, porque não existem coincidências nesse mundo, de ser exatamente no mesmo dia que declararam Bolsonaro inelegível. Agora, as pessoas costumam dizer, Arthur, e eu fico muito à vontade de falar isso aqui, porque o seu ouvinte é um ouvinte qualificado, ele vai me entender, que Bolsonaro se tornar elegível até 26 é um milagre, é impossível. Bom, eu creio no Deus do impossível, Arthur, eu creio no Deus do impossível e creio que isso pode ser revertido até 26, sim. Maiormente porque não existe mais qualquer esboço de segurança jurídica no Brasil. Então, no Brasil, juridicamente, tudo é possível, tudo pode acontecer. E na minha concepção, inclusive a reversão da inelegibilidade do Bolsonaro e dos demais que foram declarados inelegíveis com ele. Mas nós não estamos simplesmente aguardando que isso aconteça. É aquela história, crê no Senhor, mas guarda a tua casa. Então, eu propus um pedido de urgência a um projeto de lei do deputado Sanderson que dá uma anistia, ou melhor que isso, altera os crimes, os ilícitos eleitorais e torna impossível você tornar inelegível por ilícitos civis, que é o que aconteceu em relação ao presidente Bolsonaro, ao Braga Neto, creio que o Pablo Marçal também, que não foi ilícito penal, ao Deltan Dallagnol também, e todos os casos a partir de 16. Esse é o projeto do deputado Sanderson e nós fizemos um pedido de urgência. Creio que, conforme os ânimos venham se acirrar, vai existir o clima político necessário para votar e aprovar esse projeto. Uma vez aprovado esse projeto, Bolsonaro estaria elegível. Sem o povo na rua, o presidente do Senado, Pacheco, ele atendeu uma grande demanda da sociedade e vem atendendo uma série de pautas da oposição. Sem o povo na rua, com o povo na rua, o senhor acredita que o presidente do Senado ele pode desengavetar outros projetos assim que atendam a sociedade brasileira? Sim, Arthur. Muitas pessoas nos cobram, e cobram justamente algumas soluções para problemas que estão cada vez mais graves. Só que muitas das coisas que chegam de cobrança para nós já foram solucionadas pela Câmara e estão paradas no Senado. Por exemplo, a questão do armamento, que você citou no começo, que é uma bandeira importante minha. Eu, ainda antes de ser parlamentar, eu articulei a aprovação do projeto 3723 na Câmara Federal, passou e desde 2019 nós estamos trabalhando para ser aprovado no Senado. Ele volta à tramitação agora
E se o Senado tivesse rompido a inércia, nós não estaríamos vivendo esse terror que estamos vivendo agora, no segmento de acesso a armas de fogo e tiro esportivo. Mesma coisa em relação ao controle dos ministros do Supremo, mesma coisa em relação a vários outros projetos de lei que, infelizmente, travam no Senado. Então, hoje, o grande calcanhar de Aquiles da democracia, no meu ponto de vista, é a falta de força de representatividade popular no Senado, na chamada Casa Alta. Por isso, a imprensa já entendeu que a prioridade do Bolsonaro em 26 é eleger senadores que estejam alinhados à sua pauta. Paralelo a isso, é importante as pessoas entenderem que o processo democrático não se exaure na urna. E agora eu falo para você que está nos ouvindo aí, a democracia não acaba na urna. Ela começa na urna. Ela começa na urna. Você tem que acompanhar o seu parlamentar. O grande problema do Brasil, dentre vários outros, mas um doce, se não o maior deles, é que nós temos o mau hábito de delegar as obrigações. Eu atuo na política desde 2005. Eu estou na rua manifestando contra o PT desde 2007. Nós não podemos simplesmente falar, votei em você, se vira. Não, nós precisamos de gente na rua. O que político tem medo é gente na rua. E se nós rompermos o medo, é evidente que está todo mundo com medo, nós não estamos mais num regime democrático. Nós estamos vivendo uma ditadura. E a mais cruel delas, como diria Rui Barbosa, é a ditadura da toga, da qual não cabe recurso. Se nós vencermos o medo, nós seremos recompensados. Nós temos que voltar para as ruas e reestabelecer a democracia no nosso país. Deputado, meu tempo já acabou, mas uma pergunta, né? Bem objetiva no final, hein? O senhor é candidato a prefeito em Campo Grande? É pré-candidato? Bom, muito mais importante que isso, eu já falei em outras rádios e falo isso desde janeiro. Para mim seria muito cômodo bater no peito, fazer um vídeo com o Bolsonaro, porque graças a Deus e ao trabalho que temos desempenhado, eu gosto desse apoio, dizendo que eu sou o candidato do PL em Campo Grande. Só que minha prioridade hoje, eu sou uma pessoa que tem muita paciência para trabalhar, muita tranquilidade no meu trabalho, é organizar o PL no estado e em Campo Grande, estamos fazendo isso, é um processo paulatino, e convidando toda a direita para estar no PL. Creio que toda pessoa de direita é liderada pelo Bolsonaro, o grande líder da direita no Brasil é o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem um partido, esse partido é o PL, e o Bolsonaro tem um número, esse número é o 22, então, por mais uma vez, eu reitero que antes de se falar em qualquer nome para pré-candidato, eu abro mais uma vez esse convite a todos os grandes nomes da direita sul-mato-grossense que venham para o PL. Aí tem todos aqueles que acreditam na direita, todos aqueles que têm Bolsonaro um líder, estão desde janeiro, desde o final das eleições do ano passado, eu estou convidando e mais uma vez, pela 20ª ou 50ª vez, eu reitero o convite, venham para o PL, porque o presidente Jair Messias Bolsonaro tem um partido e esse partido é o PL. Muito obrigado, deputado, pela presença conosco aqui nesse Café da Manhã. Carlos Araújo, começando a semana aqui com o deputado Polon, representante legítimo aí do segmento da direita. A gente volta amanhã. Começamos com o pé direito, né, Arthur? Na direita. Na direita. Até amanhã. Até amanhã. Chegando aqui na Rádio da Família, a Karina Kett e o Bom Dia 92. ZYX 634, Rádio Hora.